Sejam todos bem-vindos à nossa live. A nossa primeira live com a temática sobre o discipulado relacional com crianças, né? A partir desse mês, nós vamos estar tendo aqui no nosso Instagram do Campo Brasil, nós vamos estar tendo convidados para nós estarmos conversando sobre esse tema, né? Que realmente é o tema que a gente trabalha na prática com as crianças, né? Então, hoje nós vamos receber a missionária Cláudia Marinho, que ela é cofundadora da missão, junto com o seu esposo, pastor Marco Lécio. Então, fiquem atentos, né? E já compartilha aí o link dessa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem enviar para os grupos, certo? E eu vou estar aqui chamando a missionária Cláudia Marinho. E como vocês que acompanham as nossas redes sociais podem já ter visto, eles vão estar viajando agora em março, no início de março, para Moçambique, né? E desde já você pode estar também participando nessa viagem, nessa missão, orando pela vida deles, também contribuindo, né, com tudo que for acontecer nessa viagem. Então, nós damos aqui as boas-vindas para a missionária Cláudia Marinho. Seja bem-vinda, né? Essa é a sua casa, né? A sua missão que também se estendeu a milhares de pessoas, né? Como se estendeu, chegou até mim, até a mim. E muitos têm aprendido com vocês através da vida do pastor e da Cláudia. E nós temos aprendido sobre isso, né? E muitas vezes a gente fala sobre o discipulado e talvez a gente saiba o significado do que é ser um discípulo, do que é ser discipulado, né? Nós podemos saber o discipulado também teoricamente apenas, mas na prática, né, é algo bem diferente. E é sobre essa prática, sobre o viver o discipulado com as crianças, né? E não apenas um discipulado de ter aquele tempo de só aprender, né, os textos da palavra de Deus, o significado, mas é o de conviver, né? É o de viver realmente o que Cristo deixou aqui para a gente viver. E nós damos as boas-vindas também a cada um que já está entrando, né? Os nossos telespectadores que estão ali do outro lado. Se você tem uma pergunta, você já pode deixar aí sua pergunta para depois a gente compartilhar e responder também, tá? E eu quero deixar aqui a missionária Cláudia, né, falar um pouco sobre ela, sobre esse trabalho que nasceu assim no coração de Deus para o coração deles e falar sobre o que é o discipulado relacional com as crianças, o que é isso assim na prática. Certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok, Sara? Sim. Ok. Bom, nós tivemos vamos dizer assim, uma longa experiência, né, em estar trabalhando com crianças, né? Nós passamos 35 anos já, né, trabalhando com crianças e durante esse tempo a gente teve a oportunidade de evangelizar muitas crianças, né, de ver muitos trabalhos sendo feitos, de treinar muitos professores. Esse barulho está chegando aí, não? Não. Ok. E está treinando muitos professores para evangelizarem crianças, mas no meio do nosso ministério alguma coisa mudou, né? Deu um clique, né? Como eu creio que é obra do Espírito Santo, está sendo feito não somente no Brasil, mas ao redor de todo o mundo há 10 anos, né? Há quase 15 anos, né? E tem surgido esse movimento de discipulado em pequenos grupos, né? Ou, como algumas pessoas chamam de células ou grupos de integração, né? Cada denominação escolhe seu nome, né? A gente teve algumas experiências, né, que não deram muito certo, porém, muitas outras deram,
né? Então, a gente começou a trabalhar com o discipulado na igreja, primeiramente com os jovens, adolescentes, depois para os adultos, né? E realmente deu muito certo, né? Nós, então, juntamos toda a experiência que a gente tinha na PEC com o treinamento de pessoas, né? E com o trabalho com as crianças, e colocamos um pouco do discipulado, já que a gente estava aprendendo, e a gente começou a trabalhar treinando pessoas para discipularem crianças em pequenos grupos, né? E com esse trabalho a gente foi aprendendo, né? Porque quando você discipula, você aprende. Por mais que a gente tenha feito seminário, por mais que a gente tivesse experiência com crianças, né? A gente tinha na época quase mais de 20 anos de ministério. Porém, quando você discipula, você aprende, né? Você aprende de Deus, você aprende do outro, você aprende o que é ser um discípulo de Cristo. É quando você coloca em prática, né, o passar adiante todas as coisas que Jesus nos ensinou através de algo relacional, né, de uma experiência relacional que se baseia no cuidado, se baseia em passar a sua vida para outra pessoa, né? Se baseia em estudar a palavra de Deus juntos, descobrir juntos, tirar dúvidas juntos, né? Aconselhar um ao outro, né? Você vai crescendo, você vai adquirindo mais conhecimento de Deus, mais conhecimento de como é ser um discípulo e como é fazer um discípulo, né? Então, o discipulado relacional, ele se resume a isso. A ter relacionamento, não somente ensinar. Então, a criança, ou adolescente, ou adulto, ou jovem, ele passa do status de aluno, né, que está lá numa escola, ou para o status de amigo, né, aquele que está ali do lado, né, alguém que é da sua família, parte da família de Deus, e a quem você está ajudando a crescer e crescendo junto com ele. É outro status. Então, a gente sempre pega no pé do pessoal que trabalha conosco, né? Não chama as crianças de aluno, que eles pensam que eles estão na escola, né? E não é simples passar conhecimento. E é difícil, não é fácil. É simples, mas é difícil de fazer. Porque a gente está tão entranhado, né, com essa coisa da escola, né? De eu falar e os outros ouvirem, né? De você não saber o que vai na cabeça da criança, né? E o importante ser apenas o conteúdo, não que o conteúdo não seja, mas você precisa saber se a criança assimilou o conteúdo. Porque se ela não assimilou, não adianta ir em frente, né? Então, tem coisas que a gente só aprende na prática, e com a prática a gente aprendeu sobre isso, né? Então, o discipulado relacional, a gente percebeu que é o discipulado lá de Deuteronômio 6, né? Aquele discipulado de acordar, né? De ficar ao redor da mesa, de dormir, de passear juntos, né? De estar juntos o tempo todo e conversando sobre as coisas de Deus. Um convívio. É aquele discipulado lá de Adão e Eva, é o discipulado de Israel, é o discipulado de Salmo 78, é o discipulado que Jesus fez com seus discípulos. Né? Então, a igreja ela foi se distanciando um pouquinho disso. O corpo de Cristo foi se distanciando e institucionalizando. Com a institucionalização da igreja, ele realmente se institucionalizou. Durante a reforma, a gente viu cair muitas coisas que estavam atrapalhando o desenvolvimento da igreja, porém, ficaram alguns resquícios, né? E o Espírito Santo tem retirado esses resquícios, né? E agora a gente voltou, a igreja está voltando, né? Essa coisa de vida na vida, né? Cabeça, mão na mão, como dizia um amigo nosso. Né? Então, discipulado relacional é isso. É se relacionar. E é muito difícil de dia. Né? É um desafio, né? Mas a gente precisa imitar Jesus Cristo. A gente precisa imitar o nosso Salvador. A gente precisa ser discípulo para poder discipular. É isso mesmo. E nós temos os maiores exemplos, né? É o próprio Senhor Jesus, que ele ensinou na prática sobre isso. E realmente o discipulado, o relacional, é o compartilhar, né? Quando fala que nós aprendemos, não só estamos ensinando, passando o ensinamento, mas nós também, ao mesmo tempo, estamos aprendendo
junto com, né, com quem nós estamos ali caminhando, principalmente as crianças, e elas trazem as perguntas que às vezes, nossa, essa criança está pensando sobre isso, né? Jesus, então você vê que realmente você tem que ter esse discipulado com Cristo, você tem que estar com Cristo, né? Sendo direcionado pelo Espírito Santo, ter essa comunhão diária com o Senhor, para a gente também poder saber o que repassar para essas crianças na hora que elas trazem essas dúvidas, né? As dúvidas e Deus, ele tem agido muito, sim, no nosso meio, no nosso convívio com as crianças, né? E principalmente porque elas aprendem muito quando elas veem nós fazendo, né? É aquela coisa de não só falar, mas elas veem as nossas atitudes. E isso é no dia a dia, né? Por isso também a Faz parte, é o relacionamento, né? Quando há relacionamento, não tem como você esconder quem você é. Exatamente. Né? Porque ela vai... geralmente isso, os pequenos grupos estão na casa, as casas, né? Como a igreja primitiva estava. Né? Então não tem como você esconder quem você é. Uma hora você vai perder a paciência, uma hora o teu marido vai dar uma palavra que não é legal na frente das crianças, e aí como é que você vai resolver? Elas estão aprendendo, né? E às vezes cai uma coisa sua e quebra, e como é que você reage? Né? Então, você vai aprendendo, e eu digo, os melhores discipuladores são os pais, quando eles fazem isso intencionalmente. Né, quando eles colocam um foco de discipular suas crianças. Né? Eles vão crescer e as crianças, então, gente, eles são esponjinhas. Né? Então, eles vão aprender, né, como é Deus na vida do meu pai e minha mãe. Como é que isso acontece no dia a dia? Isso. Né? E é um chamado, é o que eu falei, para você discipular, você precisa ser discípulo. Né? Então, é um aprendizado, tanto para as crianças quanto para os adultos. Isso. E aí entra também na nossa próxima pergunta, seria quando iniciou essa forma de discipulado? Você também já mencionou sobre isso, de Deuteronômios. E não foi para líderes de igreja esse direcionamento, foi para os próprios pais, né, Cláudia? Fala mais um pouco. O discipulado começou na família, porque o povo de Israel tinha o seu Deus. Né, no princípio, né? E havia promessa de Israel ser uma bênção para todas as nações da terra, mas Deus era muito exclusivo de Israel, né? Então era mais pai para filho, era como se fosse um ensaio, né? Vai aprendendo como que é, né? E realmente, né? A gente vê o discipulado funcionando dentro da família judaica, né? Uma criança com 12 anos de idade, ela era considerada bem educada se ela fazia boas perguntas e tinha boas respostas. Né? Então, onde que ela aprendia isso? Onde era a escola da criança judaica? Quando ela era pequena, era em casa com seus pais. Né? Depois na sinagoga, depois seguindo algum rabi, né? na idade da juventude, mas eram os pais que deveriam fazer. Né? É um exemplo para a gente isso aí. Deus deixou isso aí marcado em Deuteronômio, Salmo 78, Provérbios, né, que é um discipulado, né? Provérbios é um discipulado, né? Ele ensina o pai o que é que o pai tem que conversar com o seu filho, ensina a mãe o que é que ela tem que conversar com o seu filho, quantos e quantos assuntos tem para você conversar com o seu filho, né? Quantos e quantos assuntos surgem que a criança tem perguntas e mais perguntas sobre a vida, e está ali em Provérbios. Né? Você talvez, antes de pensar assim, eu vou começar a discipular, dá uma lida em Provérbios. Dá uma lida em Provérbios para você ver a riqueza do que é a conversa sobre as coisas de Deus. Né? Porque ali é um diálogo da sabedoria com Deus. Então, é um discipulado e começou lá. Né? E Deus quer que se perpetue. Não estamos vivendo um período fácil, não é fácil você discipular crianças, principalmente hoje, porque há uma enxurrada, né, de coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então você está lutando contra a maré, literalmente, né? E a maré está brava, muito brava. Porém, nós temos o Espírito Santo,